Capítulo 1502 A falta de almas. Deserto ocidental, dentro da formação imortal do clã Tang. Fang Yuan estava sentado de pernas cruzadas, de olhos fechados. Ele inspecionava sua alma. Sua fundação de alma de 10 milhões de homens já havia caído para o nível de 1 milhão de homens, e ainda por cima, pouco mais de 1 milhão apenas. Quando passei pelo primeiro estágio, minha fundação de alma era de mais de 9 milhões de homens. Mas depois de passar pelo segundo estágio, na verdade só restaram pouco mais de 1 milhão, quase caindo para a faixa de 100 mil homens. Fang Yuan comparou internamente as diferenças entre os dois. O segundo estágio foi mais longo que o primeiro, e a taxa de corrosão da alma também foi muito mais severa. Um Gui mortal comum, mesmo com um pouco menos de fundação de alma, não teria como suportar tal corrosão. Para não falar em um estágio inteiro, eles não seriam capazes de resistir nem mesmo a metade de um estágio no reino dos sonhos. Isso deixava claro que a dificuldade desse reino dos sonhos do céu ladrão era altíssima. Não era de se estranhar que os muitos anos de esforços do clã Tang e de Tang Fangmin fossem como um bebê tentando roer um pedregulho de ferro. Tang Fangmin ainda conseguiu criar tantos Gu mortais do caminho dos sonhos, essa pessoa de fato possui talentos e aptidão notáveis. Fang Yuan pensou em sua primeira vida de 500 anos, quando Tang Fangmin havia criado um movimento assassino imortal do caminho dos sonhos e roubar sonho. Anteriormente, Fang Yuan pensava que isso era resultado da ajuda da seita das sombras, mas agora que havia explorado 2 estágios do reino dos sonhos do céu ladrão, sentia que roubar sonho provavelmente tinha sido criado pelo próprio Tang Fangmin. O primeiro estágio do reino dos sonhos do céu ladrão havia elevado o nível de Fang Yuan no caminho do roubo para mestre. Já o segundo estágio havia elevado para quase grande mestre. Estou a apenas um passo do verdadeiro nível de grande mestre. Fang Yuan compreendeu em silêncio e sentiu aquela bela perspectiva tão próxima ao seu alcance. Se eu conseguir passar mais um estágio do reino dos sonhos do céu ladrão, definitivamente poderei alcançar a realização de grande mestre. Até Fang Yuan, com sua calma extraordinária, sentiu traços de ardente expectativa. Havia uma enorme diferença entre mestre e grande mestre. No nível de mestre, podia-se compreender sobre Yin Yang e céu e terra, aprendendo as profundezas do universo, ultrapassando o reino mortal e tornando-se mortais entre os imortais, sábios entre os sábios. Um mestre podia usar seu caminho para imitar especialidades de outros caminhos. Por exemplo, na verdadeira herança de Ifan, harmonia de 100 anos, um movimento assassino do caminho do tempo, tinha efeitos do caminho da informação. Quanto à realização de grande mestre, significava que a compreensão de um Gu imortal sobre um caminho estava muito próxima da completude, seu conhecimento já havia alcançado os limites do mundo. Era como se estivesse desvendando todas as profundidades de seu caminho. A já falecida demonia Céu Flamejante foi uma grande mestre do caminho do fogo. O atual Gu imortal de Rank 8, ancestral Shue Gao, era grande mestre do caminho da neve. Nesse nível, a demonia Céu Flamejante tinha sensibilidade extrema aos marcas Dão do caminho do fogo. Anteriormente, ela havia adicionado uma marca Dão do fogo em cada material imortal do mesmo caminho e tramado contra Fang Yuan. O ancestral Shue Gao podia desmontar casualmente todo tipo de movimentos assassinos imortais. Antes, na batalha do Rio de Fluxo Reverso, ele havia desmantelado com agilidade seu movimento assassino de campo de batalha para lidar com o Tribunal Celestial e outros inimigos, chegando até obter vantagem. E um grande mestre do caminho das formações podia usar diretamente as marcas Dão naturais do mundo para montar formações. Muitas vezes, precisavam apenas de alguns Gu mortais para estabelecer formações imortais em áreas específicas. Acima do grande mestre havia o supremo grande mestre. O grande mestre era o nível de desvendar todas as profundidades de um caminho. Se Fang Yuan se tornasse grande mestre do caminho do roubo, entenderia todas as profundezas desse caminho existentes no mundo, e quase nada lhe seria incompreensível. Ou seja, grande mestre era o nível em que se decifrava praticamente tudo sobre um determinado caminho. Supremo grande mestre era inovar além disso, obter mistérios do caminho que nem mesmo existiam no mundo, estar um passo à frente do céu e da terra. Normalmente, alcançar mestre exigia centenas de anos de acúmulo. Na primeira vida de Fang Yuan, ele havia atingido mestre no caminho do sangue. Grande mestre muitas vezes exigia de 1000 a vários milhares de anos, e muitos Gu imortais de Rank 8 possuíam esse nível de realização. Quanto ao Supremo Grande Mestre, não era apenas questão de acúmulo, mas também de talentos e aptidão natural. Sem talento e aptidão extraordinários, mesmo que o Gu imortal vivesse 10.000 anos, não seria capaz de alcançar o nível de Supremo Grande Mestre. Por isso, Supremos Grandes Mestres eram extremamente raros desde os tempos antigos. Os 10 veneráveis eram todos Supremos Grandes Mestres. Havia também personagens lendários, como os 3 Supremos Grandes Mestres do Caminho do Refinamento e o ancestral Cabelos Compridos, o velho excêntrico Tianan e o velho imortal Kong Jue. Mestre e Grande Mestre podem ser alcançados através de reinos dos sonhos. Mas Supremo Grande Mestre não pode ser obtido com reinos dos sonhos. Fang Yuan percebeu. Era óbvio. Supremos Grandes Mestres precisavam abrir caminho do nada, enquanto reinos dos sonhos eram legados deixados por predecessores. Assim, o nível máximo que se podia alcançar através de reinos dos sonhos era o de Grande Mestre.
Uma vez que eu alcançar grande mestre no caminho do roubo, mesmo que haja mais estágios no reino dos sonhos do céu ladrão, não poderei mais aumentar meu nível de realização nele. Esse também era o fundamento da colaboração entre Fang Yuan e o clã Tang. O reino dos sonhos do céu ladrão era grande demais, Fang Yuan tinha um limite. Quando estivesse satisfeito, ainda restaria uma grande porção para o clã Tang. O clã Tang só havia aceitado colaborar depois que Fang Yuan deixou esse ponto claro. Se o reino dos sonhos fosse pequeno o bastante para Fang Yuan devorar sozinho, como o clã Tang colaboraria com ele? Nos dias seguintes, Fang Yuan se preparou para sua terceira exploração do reino dos sonhos do céu ladrão. Ele cultivava principalmente sua alma. Mas, em seu tempo livre, ensinava os segredos do caminho dos sonhos a Tang Fangmin. Tang Fangmin se beneficiou muito. Apesar de Fang Yuan apenas transmitir alguns conhecimentos superficiais, para Tang Fangmin isso já servia como um farol que o guiava. O primeiro passo era sempre o mais difícil. A criação de qualquer caminho era mais difícil no início. Uma vez dado o primeiro passo, os seguintes podiam ser dados mais rapidamente. Para Fang Yuan, guiar Tang Fangmin, além de cumprir o acordo que lhe facilitava explorar o reino dos sonhos, era também preparar o futuro. Ele estava imitando a estratégia de alma espectral de fomentar forças nas 4 regiões, cercando o continente central e enfrentando o Tribunal Celestial. O tempo passou rapidamente, mais de 20 dias se foram assim. A fundação de alma de Fang Yuan havia alcançado novamente o nível de 10 milhões de homens. O terceiro estágio do reino dos sonhos do céu ladrão certamente será ainda mais difícil. O nível de 10 milhões talvez não seja suficiente. Após refletir, Fang Yuan decidiu continuar cultivando sua alma até romper para 100 milhões de homens. Se sua fundação não fosse suficiente e sua alma fosse completamente corroída no reino dos sonhos, seria equivalente à morte. Mesmo que restasse um corpo físico, ele seria como um vegetal sem alma. Talvez eu possa deduzir um movimento assassino do caminho dos sonhos para reduzir a corrosão da alma dentro do reino dos sonhos. A ideia passou pela mente de Fang Yuan, mas ele a negou rapidamente. Seu nível de realização no caminho dos sonhos era apenas comum, nem chegava a quase mestre. Criar um movimento assassino imortal do caminho dos sonhos? Esqueça. Assim, só havia um caminho diante de Fang Yuan no momento e elevar sua fundação de alma para 100 milhões de homens. Mas esse plano logo encontrou um obstáculo. Ele estava sem **Gu da coragem **. Fang Yuan havia colocado a montanha Danghan dentro da terra abençoada Langia, e o espírito da terra cuidava pessoalmente de usar aquele domínio para produzir **Gu da coragem **. Mas, os Gu da coragem não surgiam do nada, era preciso almas. Quanto maior a qualidade e a quantidade das almas, mais Gu da coragem a montanha Danghan podia produzir. O problema estava justamente aí. Fang Yuan precisava de uma enorme quantidade de Gu da coragem, mas o espírito da terra de Langia não tinha almas suficientes para produzi-los. Antes, Fang Yuan havia ordenado aos membros da Seita das Sombras e outros que explorassem Taikyu e matassem bestas desoladas e bestas antigas desoladas, de modo que os Gu da coragem pudessem ser produzidos em larga escala repetidamente. Mas agora, os membros da Seita das Sombras estavam com Fang Yuan, e as almas armazenadas na Seita Langia haviam sido completamente usadas nos últimos dias. Fang Yuan pensou bem e concluiu que era melhor conseguir materiais próximos dali do que voltar para caçar as bestas desoladas de Taikyu. O deserto ocidental era semelhante às planícies do norte em sua vastidão incomparável. E havia no deserto ocidental um lugar especial, adequado a Fang Yuan. Yu Shan está morto, meu negócio com peixes-dragão já domina todo o mercado do céu amarelo dos tesouros. Nos próximos anos, ninguém poderá competir comigo. Fang Yuan pretendia usar esses lucros para administrar sua abertura imortal, e não para comprar almas. Seria uma perda usá-los para comprar almas. Fang Yuan lembrou-se de um ditado famoso, com as próprias mãos pode-se garantir comida e roupas. Assim, Fang Yuan informou brevemente Tang Fangming da situação. Então, deixou a formação imortal com os membros da Seita das Sombras, em direção àquele deserto especial.